Olá, primeira série. Nessa 13ª aula, vamos começar a ver o conceito de energia, tá? Vamos começar aqui com a parte de trabalho de uma força constante, tá? Então, olha só, o que é o trabalho? Trabalho é a quantidade de energia transferida ou transformada de um sistema a outro, tá? E observe que o trabalho sempre será uma grandeza escalar, tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma caixa, tá, em cima de um carrinho, e eu quero deslocar esse carrinho. A princípio, esse carrinho está em repouso. Para deslocar esse carrinho, usando aqui um cabo, eu vou fazer uma força F, tá? Então, eu posso deslocar esse carrinho de uma posição inicial até uma posição final. Para deslocar esse carrinho, eu precisei fazer o quê? Gastar energia. Então, o trabalho é isso. O trabalho é energia em movimento, é energia em trânsito. Então, se eu deslocar esse carrinho, o trabalho é o quê? É a quantidade de energia gasta para deslocar esse carrinho. E observe que o trabalho vai estar atrelado a uma certa força F. Tá? Então, vamos aqui equacionar o trabalho. Claro que em física, né, nós precisamos fazer contas, né? Olha só, observe aqui que eu tenho um corpo. Esse corpo, a princípio, está parado em uma posição inicial. Eu quero deslocar esse corpo em relação a essa trajetória horizontal. Então, para isso, eu vou fazer uma força F. Observe que essa força F, olha que força é um vetor, observe que a força F, ela faz um determinado ângulo com essa horizontal aqui, tá? Ou seja, a força F está inclinada. O que eu vou pegar? Vou pegar essa reta, vou jogar aqui um pouquinho mais para cima. Posso fazer isso tranquilamente, tá? Quando eu faço isso, eu observo esse ângulo aqui, θ, tá? Então, esse corpo, ele vai sair de uma posição inicial, vai até uma posição final em relação a um determinado ângulo, tá? Observe que esse ângulo aqui é o ângulo entre a força e entre o deslocamento, tá? O deslocamento é essa reta horizontal que eu joguei aqui para cima para determinar esse ângulo θ. Então, tem aqui, ó, posição inicial, e esse corpo vai até uma posição final em relação a uma determinada força, fazendo um certo ângulo com o deslocamento, tá? Então, o deslocamento eu posso chamar de ΔS ou D, tanto faz. Distância percorrida. É a distância do ponto inicial até o ponto final. Então, eu quero saber como que o trabalho está sendo relacionado por estas grandezas aqui. Nós podemos fazer assim, ó. O trabalho eu vou representar por essa letra grega aqui. Letra grega chamada de tau. Alguns livros chamam o trabalho pela letra W, tá? Mas eu vou usar a notação que a apostila de vocês usam. Então, que é o tau. Então, tau é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? É esta a equação do trabalho. Tá? A equação mãe, a equação mais importante. Então, qual é a equação do trabalho? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Observe que, se o trabalho for positivo, né, o resultado final que você calculou for tal igual a uma grandeza positiva, significa que o trabalho é chamado de trabalho motor. Se o trabalho for negativo, o trabalho é chamado de trabalho resistente. Tá? Então, observe aqui que essa fórmula, a partir de hoje, o trabalho vai estar envolvido com um certo ângulo, o cosseno de um ângulo. Então, aqui nós vamos ter que usar toda a ferramenta matemática que nós já aprendemos sobre trigonometria, né? Cosseno, seno dos ângulos. O mais importante aqui vai ser o seno. Então, tem que ir lá na matemática pegar uma tabelinha de cosseno dos ângulos. Tá? Eu vou apresentar aqui os mais famosos, o que mais nós vamos usar. Então, vamos ver aqui alguns casos especiais, que vai cair bastante nos exercícios de física. O primeiro caso é quando a força for paralela ao deslocamento. O que é paralelo ao deslocamento? Então, eu tenho aqui, ó, naquele caso anterior, o deslocamento é horizontal. Então, paralelo ao deslocamento está assim, ó. Então, a força, ó, está paralela ao deslocamento. Então, aqui eu tenho a força
e aqui eu tenho a distância. No mesmo sentido. Isso daqui vai cair em 90% dos exercícios de física, quando a força for paralela ao deslocamento. Então, quando a força for paralela ao deslocamento, qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? Qual é o ângulo? O ângulo é zero. Tá? Se o ângulo é zero, eu vou colocar lá na minha fórmula. Cosseno de zero é 1. Então, sempre quando tem esse caso aqui, força paralela ao deslocamento, cosseno de zero é 1. Se o cosseno de zero é 1, como que fica a minha equação anterior? A minha equação anterior fica muito simples. Ó. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento, só isso. Então, você vai observar no exercício. O exercício te deu que a força é paralela ao deslocamento, então basta, a gente precisa usar aqui força, que o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo? Não. Nesse caso, quando o ângulo for zero, basta fazer a força vezes deslocamento para calcular o trabalho, tá? Esse é um caso muito importante. Um outro caso que vai cair também é quando a força for perpendicular ao deslocamento. O que é isso? Bom, novamente, um corpo está se deslocando, aqui eu coloquei uma direção horizontal, e você está puxando esse corpo para cima ou para baixo. Então, perpendicular, o que é perpendicular? Faz um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, quando a força e o deslocamento estão fazendo um ângulo de 90 graus, como que fica a equação? Então, o ângulo vai ser 90. Cosseno de 90 é zero. Então, qualquer coisa vezes zero vai dar quanto? Zero, né? Então, o trabalho vai ser quanto? Zero. Ou seja, quando a força for perpendicular ao deslocamento, esta força não realiza trabalho. Tá? Em um outro caso também bem famoso, é quando a força é paralela ao deslocamento, mas com sentido opostos. Tá? Então, eu tenho o deslocamento apontando aqui para a minha direita, sentido para a direita, deslocamento, e a força está no outro sentido, tá? Está no mesmo sentido, mas na mesma direção. Então, nesse caso aqui, qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? O ângulo formado entre esses dois vetores vai ser quanto? 180, tá? Ângulo 180 graus. Então, vamos lá, o ângulo vai ser 180, então o cosseno de 180 menos 1. Ou seja, isso daqui é um caso de força, que o trabalho vai ser resistente. Então, quando o ângulo for de 180 graus, o trabalho vai ser negativo. Novamente, basta pegar a força vezes a distância. Força vezes distância, mas eu tenho que colocar um sinal de negativo. Tudo bem? Esses casos aqui são casos importantes. O aluno tem que memorizar. Então, vamos lá. Quando a força for paralela ao deslocamento, significa que não existe o ângulo, então eu posso usar simplesmente força vezes deslocamento. Quando a força for perpendicular, eu não tenho trabalho, hein? Força perpendicular, não tenho trabalho. E quando o ângulo for de 180, é o caso anterior, mas negativo. É um trabalho resistente. Tá? Tranquilo? Agora, olha só. No caso anterior, eu te dei um corpo apenas com uma força. Se está com uma força só, você só tem um trabalho para ser calculado, porque o trabalho está atrelado à força. Então, se nesse corpo está atuando uma força só, existe um trabalho só. Nesse caso aqui, eu tenho um corpo com 3 forças. Então, vou ter que calcular o trabalho de cada força. Vou ter que calcular o trabalho da força 1, da força 2, da força 2 e da força 3. Então, presta atenção, eu tenho 3 trabalhos para serem calculados. Eu posso pedir, então, para você calcular o trabalho resultante. O trabalho total que está atuando nesse corpo aqui. Para calcular o trabalho resultante em um corpo que existem mais de uma força, existe 2, 3, 4, 1 milhão de forças, eu posso usar 2 métodos distintos. Eu posso fazer o quê? Então, para calcular o trabalho da força resultante, o trabalho total, basta calcular o trabalho da força resultante. Tá? O que é o trabalho da força resultante? Nós já vimos isso. Imagina que eu tenho um vetor F1
e um vetor F2. Um vetor F2. Nesse caso aqui, como que eu calculo a força resultante? Força resultante é F1 mais F2. Então, calculei F1 mais F2, deu a força resultante. Depois que eu calculei a força resultante, vou calcular o trabalho dessa força. Então, o trabalho total é o trabalho da força resultante. Aqui são 3 forças. Como que eu poderia calcular a força resultante nesse caso aqui? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor essa força 1, lembra? Nós já fizemos isso. Então, você vai projetar aqui. Ó. Aqui eu tenho F1x e aqui eu tenho F1y. Tá? E aí eu vou ter que usar toda a soma vetorial para calcular um valor só de força. Então, aqui eu vou calcular só um valor da força e vou calcular o trabalho desse cara. Aí eu tenho o trabalho da força resultante. Tá? Então, um primeiro jeito de fazer é, antes de calcular o trabalho total, eu vou calcular a força resultante. Achei o valor da força resultante, aí sim eu calculo o trabalho desta força resultante. Um outro jeito de calcular é fazendo isso daqui, ó, que normalmente é o mais fácil. Tá? Então, para eu saber o trabalho total, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o trabalho de cada força individualmente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o trabalho da força F1, deu um valor, guardo esse valor. Depois eu vou calcular o trabalho da força F2, guardo esse valor. Depois eu vou calcular o trabalho da força F3, guardo esse valor. E no final, o que eu vou fazer? Vou somar todo mundo. Tá? Aí, somei todo mundo, esse vai ser o trabalho total. Claro que você vai ter que respeitar os sinais. Então, se F1 deu positivo, na hora que você vai colocar aqui, vai colocar um valor positivo. Se F3 deu negativo, você vai colocar aqui o valor negativo. Tudo bem? Tranquilo? Esse é o jeito mais fácil. Então, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos de cada força que está sendo aplicada no corpo. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos voltar nesse assunto. Tchau, tchau, gente.